Vamos de entrevista por aqui, entender inclusive como fica o impasse do Carrefour com a indústria brasileira depois dessa polêmica de boicote à carne brasileira que a gente acompanhou durante a última semana. Porque mesmo depois do pedido de desculpas do CEO do Carrefour Global, o Alexandre Bomparte, o setor produtivo entende que foi importante essa retratação, mas não resolveu completamente o problema. E sobre esse assunto, a gente recebe agora o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges. Muito obrigada, Geraldo Borges, pela sua participação. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos a todos vocês da CNN. Um prazer falar contigo, Juliana, e com todos que nos assistem. Muito obrigada. Queria começar te perguntando qual o impacto na cadeia produtiva, porque a gente acompanhou uma fala muito difícil em relação à qualidade da carne brasileira, depois todo o imbróglio, conversas, pedido de desculpas, mas qual é o impacto na cadeia produtiva desse episódio? É muito ruim a imagem que se cria lá fora, Juliana, principalmente porque o alcance foi muito grande, o alcance da notícia, né, vamos dizer assim, daquela declaração do CEO do Carrefour, que provocou, né, na verdade, não só na Europa, como no mundo inteiro, uma imagem negativa do produto brasileiro. O Brasil é o maior exportador de carne, é o maior exportador de 7 produtos da agropecuária, maior do mundo. E o segundo em 2 ou outras 3 cadeias produtivas. E nós temos um papel importante de abastecer não só o Brasil, como países do mundo inteiro, com milhões de pessoas em vários países, que consomem nossos produtos, que são muito seguros. Isso foi muito bem colocado pelo ministro Fávaro, ministro Carlos Fávaro, da Agricultura do Brasil, que recebeu uma carta de, entre aspas, retratação do presidente do CEO do Carrefour. Porém, era necessário que o Carrefour e outras empresas que já fizeram o mesmo, como foi o caso da Danone, colocasse isso para a imprensa mundial, para que tivesse o mesmo alcance que houve quando eles fizeram as suas infelizes, vamos dizer assim, correspondências, infelizes declarações, que foram muito noticiadas. Então, a gente precisa que essas empresas, que foram 2 empresas francesas, colocassem isso de uma maneira que tivesse o mesmo alcance, para corrigir, vamos dizer assim, ou tirar o estrago feito. Como a gente já disse também aqui no início da sua fala, é importante sim uma carta de desculpas ao Ministério da Agricultura, ao nosso ministro da Agricultura, como também no caso da Danone foi feita uma carta à ProSoja, uma carta à Abraleite, já que a Danone está há 50 anos no Brasil, explorando a cadeia leiteira aqui nacional. E eu acredito, e nós acreditamos do agro, que essas empresas precisariam também tornar isso, de certa forma, mais conhecido pelo mundo todo através da imprensa mundial, da grande mídia, para que dê o mesmo efeito que se deu nas suas declarações, que nós consideramos muito erradas, infelizes e que prejudicam o país. E nós percebemos que esses, vamos chamar de ataques, são de cunho comercial, Juliana. Nós precisamos também aqui no Brasil ter cuidado através dos nossos governantes e cobrarmos mais deles, para que tanto o governo federal como os governos estaduais daqueles estados que ainda têm problema com desmatamento ilegal, corrijam de vez. A COP30 está para vir daqui a um ano aqui no Brasil, em Belém, e o ideal era que o país chegasse daqui a um ano e dissesse: combatemos de verdade o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, que são práticas feitas por contraventores que não são produtores rurais, e que resolvesse esse problema. Esse é um problema que o ICMBio, o IBAMA, com a ajuda da Polícia Federal, com Exército, com forças, com as que forem necessárias, precisam resolver. Precisa que o governo federal e o governo estaduais combatam de verdade isso, que é um crime organizado praticado por contraventores que não são produtores rurais. Isso que é importante, porque se fica ainda motivo para que possam vir a falar mal, sejam empresas francesas ou sejam governos da União Europeia ou ONGs, a gente sempre vai ter algum tipo de problema nesse sentido de querer prejudicar a imagem do Brasil. O Brasil é uma grande nação agropecuária, fornece alimentos para o mundo inteiro, tem essa responsabilidade,
mas precisa, sobretudo, se colocar dessa forma. Então, fica aqui, até aproveito e agradeço o momento da CNN, mas fica aqui uma cobrança aos nossos governos, principalmente daqueles estados da região amazônica, os governos estaduais e ao governo federal. Precisa ter realmente uma força-tarefa para acabar de vez. Nós não podemos continuar, Juliana, ouvindo um governo dizer que diminuiu, o outro também fala que diminuiu, ou que o outro aumentou o índice de desmatamento ilegal. Isso tem que acabar. Isso é um crime que precisa ser solucionado de vez. Então, não adianta mais ficar nessa retórica. Então, fica aqui o nosso apelo, eu falo aqui em nome do setor produtivo, uma das cadeias importantes, que é a cadeia produtiva do leite. Nós temos, segundo o IBGE, quase 1.200.000 propriedades produtoras de leite no Brasil, num montante de 5 milhões de propriedades que nós temos em todo o Brasil. Então, a gente precisa realmente de valorizar os produtores, todas as cadeias produtivas agropecuárias, o agro brasileiro, tirar essa pecha ruim das costas desse setor e realmente tratar como deve ser tratado um crime organizado praticado por esses contraventores. E eu volto a repetir redundantemente que não são produtores rurais. Geraldo, eu queria só retomar um ponto que você colocou que é bastante importante, que é sobre o que deveria ser feito a mais em relação a esse imbróglio envolvendo o Carrefour. Porque eu acompanhei até as negociações ali entre Embaixada da França, Ministério da Agricultura, que foi procurado diretamente para que eles conversassem e chegassem, então, a esse pedido de desculpas de alguma forma, negociaram para que isso acontecesse. E eu queria a sua avaliação sobre essa carta ou as várias cartas que foram publicadas ao longo dos últimos dias. O que faltou? Porque você fala sobre a necessidade de uma ampliação desse pedido de desculpas, né? De fazer com que isso circule mais fora do Brasil, inclusive. E aí eu te pergunto, o que faltou exatamente nesse pedido de desculpas e o que poderia ser feito na prática a partir de agora? Primeiro, aquilo que eu disse, a imprensa mundial precisa saber que o Carrefour errou. Ele considera que ele realmente cometeu um erro. E segundo, antes de ontem, sexta-feira, dia 29, ainda estava na rede social do CEO do Carrefour a carta, o documento, vamos dizer assim, que é infeliz, que fala fake news em relação à carne brasileira. A carne brasileira, como o nosso ministro Fávaro muito bem disse, ela é produzida com muita responsabilidade. Nós temos um Ministério da Agricultura que controla veementemente aqui a nossa carne brasileira, que é exportada para vários países do mundo inteiro. Nós temos qualidade no nosso produto, nós temos sanidade. A aftosa já não existe no Brasil há muitos anos. Então, não tem que se falar mal da carne brasileira e de nenhum produto agropecuário brasileiro, por exemplo, a soja e qualquer outro, já que nós dominamos, como eu disse, algo em torno de 9 cadeias produtivas que exportam, e o Brasil está ali como primeiro ou segundo maior exportador desses alimentos. Então, a gente sempre percebe que existe realmente interesse comercial, existe um certo ciúme, um certo problema de que o Brasil incomoda, Juliana, e isso precisa ser corrigido. Um A única protecionismo, né? brecha que precisa ter, justamente, a única brecha que realmente precisa ser trabalhada pelo governo federal e estaduais para que não dê motivo algum para se falar, escrever alguma coisa, como aconteceu com o Carrefour e com a Danone nesses últimos 30, 40 dias, é combater essa questão de desmatamento, essa questão de garimpo ilegal na Amazônia, que não é da produção rural, não é responsabilidade dos produtores rurais, mas ficam vinculando a imagem dos nossos produtos, dos nossos produtores, com esse tipo de crime que é feito por organizações criminosas, por pessoas que têm que ser combatidas com polícia, com força, realmente do governo federal e dos governos estaduais. Precisam realmente agir. É uma questão até de segurança nacional. Isso faz, a gente precisa cobrar cada vez mais as lideranças, a sociedade como um todo, para que esses órgãos funcionem. IBAMA, ICMBio, com Força Nacional, com Polícia Federal, com Exército, com o que for preciso. O governo nacional e os governos daqueles estados que têm esse problema precisam realmente combater e acabar de vez com o desmatamento ilegal. Nós temos um código florestal no Brasil que os produtores são obrigados a segui-lo, e não é lá que está o problema. Os produtores, eles inclusive mantêm, protegem o meio ambiente. O problema está justamente em pessoas que estão explorando madeira, garimpo, outras
ilegalidades e acaba pegando essa pecha nas costas dos produtores. Até aqui no próprio país, a sociedade brasileira precisa saber disso, precisa conhecer e nós precisamos realmente mostrar isso também para o mundo. E eu volto a repetir, a COP30 está aí, daqui a um ano, vai ser aqui no Brasil, em Belém do Pará, e é uma oportunidade para que esses governos que eu citei apresentem realmente resultados. Eles têm 12 meses para fazer isso. Se quiserem, resolve. Nós tivemos exemplo de um estado brasileiro que o governador conseguiu acabar com o crime organizado. É só questão de querer fazer, de querer resolver. Presidente, eu tenho só mais uma última pergunta, que é a seguinte: tem uma expectativa de um avanço nesse acordo entre Mercosul e União Europeia, que é o pano de fundo dessa questão do Carrefour e de outras questões, e há uma expectativa de que internamente, no legislativo dos países, haja algumas críticas em relação a esse acordo, né? E aí pode haver uma reação parecida com o que a gente viu acontecer com o Carrefour. Na sua avaliação, a indústria traçou uma linha vermelha, conseguiu reagir bem a isso e está preparada para receber outras críticas por conta do que vai acontecer daqui para frente? Nós acreditamos que a reação da indústria de carnes brasileiras, através das suas grandes frigoríficos, que boicotaram, de certa forma, a rede Carrefour aqui no Brasil, isso já mostrou uma certa força brasileira para essa empresa multinacional que cometeu esse grave erro. Mas a gente precisa também ter o apoio da sociedade, porque se isso voltar a acontecer, se persistir um tipo de ataque, como você mesmo colocou, é um assunto que está ligado a mercado, a gente precisa ter a força da nossa população e, de repente, boicotar novamente, mas não comprando produtos dessa rede. Nós não podemos sofrer ataques, é questão de soberania. Nós temos que defender a nossa nação. O Brasil não pode ficar sofrendo esse tipo de ataque porque ele incomoda, porque ele produz uma carne com mais eficiência, vários produtos da agropecuária, mas nós estamos aqui falando do caso específico do Carrefour. Então, a nossa carne ela é muito mais produzida com muito mais eficiência, com custo menor, e a França sofre, no caso ali, aqueles produtores franceses sofrem com isso e cobram dos seus governos, e sempre fizeram isso, sempre conseguiram com que os governos franceses realmente ouvissem os produtores. As manifestações são muito fortes, a gente viu recentemente, inclusive, o que vem acontecendo na França, e acabam dando essas declarações, aqueles, no caso do Carrefour foi o CEO, no caso da Danone foi o CFO, aquele que é o financeiro global, vamos chamar assim, da rede da Danone no mundo inteiro. E foram declarações infelizes, talvez para agradar ali aquele sindicato dos produtores, aquela entidade que representa os produtores franceses, mas trazendo consequências danosas ao nosso país. Quando se ataca um produto agropecuário brasileiro, uma cadeia produtiva nacional importante como essa e todas as outras que nós temos, esse é um ataque ao nosso país. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo e nós temos que ser respeitados, porque nós estamos colocando alimentos nas mesas de pessoas do mundo inteiro, de várias nações. E essa questão de respeito precisa ser, de certa forma, até imposta. A gente teve um probleminha no áudio, mas conseguimos ouvi-lo bem. Nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges. Geraldo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Boa tarde.